Encontrei o espelho por acaso, quando estava ajudando minha avó a esvaziar o sótão da casa antiga que herdamos. Era pesado, com moldura de madeira escura e detalhes entalhados que lembravam garras. A superfície estava tão coberta de poeira que parecia ter sido esquecida por décadas. Ainda assim, algo me atraiu. Não sei se foi a curiosidade ou a sensação estranha de que ele me olhava de volta. Mesmo velho, era bonito, e eu decidi pendurá-lo no meu quarto novo, sem contar a ninguém. Na primeira noite, ele refletiu meu abajur aceso, minhas almofadas desalinhadas e eu, deitada na cama, lendo. Nada de anormal. Mas quando apaguei a luz e fechei os olhos, senti um arrepio inexplicável. Pensei que fosse só o frio. No escuro, o espelho parecia respirar com a casa, estalando devagar, como madeira viva. Virei para o outro lado e tentei dormir, achando que era impressão minha. Na segunda noite, acordei com um som baixinho, como soluços. O quarto estava em silêncio, mas o barulho parecia vir do canto onde o espelho ficava. Eu o encarei por longos segundos, sem coragem de me levantar. Quando finalmente reuni forças, acendi a luz com a mão trêmula. Nada. A moldura parecia mais escura, como se tivesse absorvido algo. Voltei a deitar, repetindo para mim mesma que o cansaço prega peças. Na terceira madrugada, eu vi. Estava deitada de lado, olhos semiabertos, quando percebi um vulto no reflexo. Era uma mulher, parada bem atrás de mim. Vestia algo rasgado, sujo, como uma camisola antiga. Os cabelos longos cobriam parte do rosto, mas era impossível não notar os ombros curvados e o movimento constante dos dedos, que torciam o tecido com desespero. Virei-me num pulo. Atrás de mim, só o vazio. Quando olhei de novo para o espelho, ela não estava mais lá. Pensei em tirar o espelho do quarto, mas algo me impedia. Era como se ele tivesse se tornado parte de mim, como um segredo sujo que eu precisava guardar. Toda noite eu dizia que era a última. E toda noite eu acordava de novo, olhando para o vidro, esperando ou temendo que ela aparecesse. Na quarta noite, ela chorava. Não de forma escandalosa, mas com uma tristeza funda, sufocada. Os olhos escorriam preto, como se as lágrimas fossem tinta. Ela olhava direto para mim, mas sem enxergar de verdade. As mãos, agora visíveis, estavam machucadas, unhas quebradas, sangue seco. Ela tremia, presa a alguma dor que eu não conseguia entender. Tentei falar. Quem é você? A voz saiu baixa, quase um sussurro. Ela continuou chorando, como se não tivesse me ouvido. Na quinta noite, o choro virou murmúrio. Palavras arranhadas, em uma língua que eu não conhecia, mas que soava familiar. Meus ouvidos ardiam. Senti como se a voz dela vibrasse dentro da minha cabeça. Tapei os ouvidos e fechei os olhos, mas mesmo assim a voz continuava, abafada, rastejando pelos meus pensamentos. Quando o dia amanheceu, eu estava encolhida no canto do quarto, olhos secos, sem conseguir lembrar como tinha chegado ali. Na sexta noite, ela estava diferente. Não chorava. Apenas me olhava. O rosto coberto por sombras, mas o sorriso, aquele sorriso gelou meu estômago. Era largo demais. Os dentes, pontiagudos, quase humanos. Ela apontou para mim, lentamente, e sua boca se abriu num grito silencioso. As luzes piscaram. Meus quadros caíram da parede. O abajur explodiu. E mesmo assim, ninguém na casa ouviu. No dia seguinte, contei para minha avó. Ela me olhou em silêncio, pálida, e só disse: nunca devia ter tocado nesse espelho. E saiu do quarto. Na sétima noite, tranquei a porta. Liguei todas as luzes. Sentei no chão em frente ao espelho, esperando que o terror passasse. Me arrependia de não tê-lo quebrado, mas algo em mim acreditava que se eu fizesse isso, libertaria o que estivesse lá dentro. Esperei até o sono pesar, tentando resistir, mas acabei piscando por um instante. Quando abri os olhos, ela estava mais perto. Não atrás de mim. À frente. Dentro do espelho, mas encostada no vidro. Seus olhos eram buracos vazios e o sorriso estava mais largo.
Vi minha própria imagem ao lado dela, como se eu já estivesse lá dentro também. Tentei correr. Bati na porta, gritei, chutei. O espelho começou a emitir um som grave, como uma vibração surda. A casa inteira pareceu tremer. As paredes escorriam sombras, e o ar ficou denso, difícil de respirar. Olhei de volta. Ela já não estava mais no reflexo. Só eu, parada, olhando com olhos que não eram meus. E então senti. Algo me segurou pela garganta, com uma força impossível. Tentei me soltar, mas os dedos eram frios, invisíveis. A dor era real. Minhas unhas arranharam o ar. O espelho se iluminou por dentro, revelando centenas de rostos presos no fundo, todos gritando, todos olhando direto para mim. Fui puxada. Primeiro a cabeça, depois os ombros. A dor atravessou meu corpo como lâminas. Vi meu quarto ficando distante, distorcido, enquanto o mundo virava vidro. Lá dentro, o ar era espesso, parado. Tudo era escuro, como água suja. Os outros estavam lá. Homens, mulheres, crianças. Todos imóveis. Todos conscientes. Gritavam sem som. Me juntei a eles, presa em um reflexo eterno, sem tempo, sem fuga. Mas do lado de fora, meu corpo continuava. O espelho mostrava uma versão de mim parada diante dele, respirando devagar, olhos vazios. Sorri. Não porque queria. Porque ela sorriu por mim. E foi com meu rosto que ela voltou a viver. Agora eu observo. Todas as noites. Do outro lado. Assistindo quem entra, quem passa, quem ousa olhar por muito tempo. Esperando que alguém se aproxime demais. Porque o espelho não mostra o que está lá fora. Mostra o que quer sair. E você está perto demais. Eu devia ter deixado aquela boneca onde a encontrei. Era uma tarde abafada, dessas em que o calor parece grudar na pele, e meus pais me levaram à feira do interior para matar a saudade da cidade onde minha mãe cresceu. Não era muito grande, mas cheia de barracas coloridas, cheiro de milho assado, cocada, som de sanfona ao fundo. Eu estava com 9 anos, curioso com tudo, e andava entre as tendas como quem explora um mundo novo. Foi quando vi o velho. Sentado no canto de uma barraca de pano encardido, ele tinha os olhos fundos, pele seca como casca de árvore e mãos finas segurando uma boneca. Não uma comum. Era feita de pano grosso, costurada com uma linha escura, quase preta, e o cabelo era real. Fios humanos, longos e castanhos, trançados como se tivessem sido arrancados um a um. A boneca não tinha boca, só olhos costurados em cruz. Ele me chamou com um aceno lento e disse, com uma voz arranhada, "Ela escolheu você." Me arrepiei. Estendi a mão por impulso, hipnotizado. Antes que eu tocasse, ele apertou meu braço e disse firme, "Nunca deixe cair no chão." Assenti, assustado. Peguei a boneca. Meus pais nem viram. Levei aquilo comigo o resto do dia, apertada contra o peito. Não sabia explicar, mas sentia que precisava protegê-la. Na volta para casa, não larguei por nada. Dormi com ela do lado, sem saber se me fazia bem ou mal. Ela não era bonita. Era estranha, pesada, e parecia olhar mesmo sem ter olhos. Quando acordei de madrugada para ir ao banheiro, a luz do poste entrava pela janela e iluminava a boneca no canto da cama. Jurei ter visto os fios de cabelo se moverem sozinhos. Na terceira noite, minha mãe reclamou de um cheiro doce vindo do meu quarto. Disse que parecia carne podre coberta de perfume. Revistou tudo, achando que algum bicho tinha morrido por ali, mas não encontrou nada. A boneca ficou onde sempre deixava, deitada perto do travesseiro, imóvel. Quando ela saiu, senti um calor na palma da mão. Havia um fio de cabelo grudado entre meus dedos, como se tivesse saído da minha pele. No dia seguinte, escorreguei no banheiro. Estava molhado, corri descalço e caí de lado. A boneca estava comigo, eu a carregava o tempo todo, e, no tombo, ela voou da minha mão e bateu no azulejo com um estalo seco. Fiquei deitado por alguns segundos, tentando entender se tinha me machucado.
Quando olhei para ela, vi uma rachadura fina se abrindo no rosto de pano. Tentei colar com fita, costurar, mas a linha parecia se desfazer toda vez que eu tentava. À noite, escondi a rachadura com uma faixa de tecido. Achei que era só isso. Só um brinquedo danificado. Mas não era. Naquela madrugada, acordei com um sussurro vindo debaixo da cama. Um sussurro úmido, arrastado, que dizia: "Devolva minha pele." Fiquei paralisado. Não consegui gritar. Não consegui me mexer. O quarto estava escuro, mas eu sentia algo rastejando por baixo de mim. Ouvia as tábuas rangerem. Um som viscoso, como carne sendo arrastada no chão. Virei lentamente a cabeça para a beirada da cama. Uma unha comprida riscou o chão de madeira, saindo por um segundo da penumbra e depois sumiu. O som cessou. Passei o resto da noite acordado, olhos fixos no teto, o corpo tremendo de medo. No café da manhã, tentei contar para minha mãe, mas ela riu. Disse que era imaginação, pesadelo de criança. Meu pai apenas balançou a cabeça, pediu para eu parar de andar com aquela boneca nojenta. Tentei deixá-la em cima da estante, longe da cama. Mas à noite, quando acordei, ela estava de novo no meu travesseiro. A faixa que escondia a rachadura havia sumido. E agora o rosto dela estava diferente. Estava mais humano. Inchado, como pele em decomposição. Na sexta noite, não consegui dormir. Fiquei debaixo do cobertor, fingindo estar invisível. Às 2 da manhã, ouvi o barulho de novo. Algo rastejando. Algo respirando. A boneca caiu sozinha no chão com um som abafado. Esperei o choro. Ele veio. Um lamento fundo, rasgado, de uma garganta que já não devia funcionar. Devolva. A voz parecia vir de dentro da parede, depois debaixo do colchão, depois bem atrás da minha cabeça. Virei de uma vez. A boneca estava sentada. Sozinha. Sem apoio. No dia seguinte, tentei queimá-la. Levei ao quintal, peguei álcool e fósforos. As chamas subiram rápido, mas não fizeram nada. A boneca não pegava fogo. A fumaça tinha cheiro de cabelo queimado, mas ela ficou intacta. Gritei. Chutei. Enterrei no fundo do quintal, chorando de raiva. Me senti livre por algumas horas. Mas de madrugada, ouvi baterem na janela do meu quarto. Quando abri os olhos, ela estava de volta na cadeira ao lado da porta, com os braços mais longos. Os dedos costurados pareciam estar crescendo. Na 7ª noite, o sussurro virou grito. Um grito cavernoso, seco, vindo debaixo da cama. A pele. Eu quero de volta. Algo subiu devagar pelas laterais do colchão. Senti os molas afundarem. Havia peso ali. Algo se aproximando do meu rosto. Vi cabelos longos escorrendo por cima de mim. Tentei correr, mas não conseguia mover os braços. Estavam colados no lençol. Quando consegui virar a cabeça, vi olhos vermelhos brilhando em meio à escuridão, cravados nos meus. As mãos geladas me agarraram pelo pescoço. Unhas compridas rasgaram minha camiseta. A boneca estava no peito da criatura, costurada, presa como se fosse parte dela. O rosto dela era meu, costurado, rachado, desfigurado. Senti minha pele queimar. Ela me cheirava como se quisesse lembrar. Era minha, sussurrou, lambendo meu rosto com uma língua áspera. Quando gritei, minha voz saiu rouca, como a dela. Meus pais me encontraram na manhã seguinte, deitado no chão, com marcas roxas no pescoço. Disseram que foi sonambulismo, que me joguei da cama, que o susto me deixou em choque. Levei semanas para conseguir dormir de novo. A boneca, eles jogaram fora. Mas eu sabia. Sabia que ela não tinha ido embora. Hoje, anos depois, ainda ouço passos no escuro. Meu reflexo às vezes sorri quando não estou sorrindo. E, de madrugada, sinto meu colchão afundar devagar. Algo ainda rasteja por baixo da cama, repetindo a mesma frase, como um disco arranhado: devolva minha pele.
E eu não sei quanto tempo mais vou conseguir segurá-la comigo. Nunca fui de acreditar nessas coisas. Fantasmas, espíritos, presenças, tudo isso sempre me pareceu exagero de filme ou conversa de gente impressionável. Quando aluguei aquela casa antiga, a ideia era economizar, ficar perto do trabalho novo e ter um lugar tranquilo para recomeçar. O dono parecia apressado para fechar negócio, até abaixou o valor do aluguel quando hesitei ao saber que a casa tinha um sótão. Achei que era só mais um daqueles espaços empoeirados onde ninguém entra. A chave do sótão estava pendurada num gancho dentro da cozinha, como se fosse um lembrete constante. Tentei abrir uma vez, por curiosidade, mas a porta não cedia. Trancada, com uma fechadura velha que parecia soldada ao batente. Depois disso, deixei pra lá. Só que, nas madrugadas, comecei a ouvir um barulho estranho vindo de cima. Um rangido lento, como se a madeira estivesse sendo forçada, seguido por estalos secos. Na primeira noite, pensei que fosse o vento. Na segunda, deixei a televisão ligada. Na terceira, acordei com um som que parecia claramente a porta do sótão se abrindo. Levantei devagar, coração acelerado, pés descalços no chão gelado. Subi os degraus sem acender as luzes. Quando virei o corredor, vi a porta do sótão entreaberta. Só que eu lembrava bem de tê-la fechado e checado a maçaneta antes de dormir. Tranquei novamente, empurrei um armário contra ela e tentei dormir, convencido de que minha mente estava pregando peças. Mas antes de fechar os olhos, notei algo pela janela. No telhado da casa ao lado, havia uma criança. Sentada, com os joelhos dobrados, olhando fixamente na minha direção e sorrindo. Pesquei. O telhado estava vazio. Talvez estivesse vendo reflexos ou ainda meio acordado. Mas aquilo me deixou inquieto. Na noite seguinte, deixei o celular gravando na direção da porta do sótão. Quando acordei, encontrei a porta novamente aberta. A gravação? Nada além de chiado e imagem borrada. Quase como se algo tivesse apagado os dados. Mas eu vi uma sombra rápida se mover ao fundo antes da câmera travar. Respirei fundo, decidi não surtar. Fui até a casa vizinha de manhã, só para olhar o telhado. Era íngreme, coberto de folhas, sem acesso fácil. Nenhuma criança conseguiria subir ali sem ajuda. Mas as marcas estavam lá. Pegadas pequenas. E um brinquedo quebrado, daqueles antigos, de corda. Não contei para ninguém. Só que as coisas pioraram. Toda madrugada, a porta se abria. Eu comecei a trancar meu quarto por dentro. Mesmo assim, ouvia passos leves correndo no corredor. E às vezes, risadas abafadas. Quase infantis. Num domingo, resolvi instalar uma câmera profissional, dessas com infravermelho e sensor de movimento. Posicionei no corredor, voltada pro sótão. Quando fui rever as imagens, gelei. Às 3 da manhã, a porta abriu devagar. Uma criança saiu de lá. Cabelos escuros, pele muito pálida, roupa antiga, tipo camisola. Ela caminhou até a câmera e sorriu. Mas o pior foi quando ela parou. E lentamente virou os olhos direto para mim. Como se soubesse que eu estava assistindo. A gravação travou, a tela escureceu. Voltei correndo pro corredor. A porta estava escancarada. Resolvi dormir fora na noite seguinte. Fiquei num hotel barato e tentei esquecer tudo. Quando voltei, encontrei minha cama molhada. Como se alguém tivesse ficado ali, chorando. O travesseiro estava afundado, e no chão, pegadas pequenas e úmidas levavam até a parede. Liguei pro proprietário, exigi explicações. Ele hesitou, depois desligou. 3 horas depois, recebi uma mensagem dele. Asterisco: se ela apareceu, não olhe nos olhos. Ela escolhe quem vê. Asterisco: senti um calafrio que subiu pelas costas. No impulso, peguei o celular e gravei um vídeo do meu quarto. Virei a câmera para a janela. E lá estava a criança, no telhado da casa vizinha, exatamente como antes. Sorrindo. Mas o sorriso dela se apagou quando virei a câmera lentamente para mim. No reflexo da janela, atrás de mim, vi outro rosto.
Estava dentro do quarto, atrás da câmera, virado diretamente para mim, com olhos escuros, fundos e uma expressão que não era humana. Gritei, joguei o celular no chão e me virei rápido. Nada. Só o quarto vazio. Mas o vidro da janela tinha marcas de dedos, por dentro, e estavam úmidas. Passei dias tentando entender o que estava acontecendo. Comecei a procurar registros antigos da casa, da vizinhança. Encontrei uma notícia de 1974. Uma menina de 7 anos desapareceu no bairro. Última vez vista, no telhado da casa vizinha. Testemunhas disseram que ela costumava brincar ali. Nunca foi encontrada. A foto anexada ao artigo era em preto e branco, mas os olhos, o sorriso, eram os mesmos. Era ela, a mesma que aparecia toda noite. A partir dali, a coisa ficou insuportável. Eu ouvia batidas nas paredes, brinquedos apareciam nos cantos da casa, mesmo sem eu ter nenhum. Um deles se mexia sozinho. Comecei a ter pesadelos. Em um deles, eu estava preso no sótão, e ela me observava de cima, sussurrando algo incompreensível. Quando acordei, minha mão estava cortada, como se tivesse lutado para sair de algum lugar. As marcas não batiam com nada na casa. Na noite final, tomei coragem. Coloquei a câmera no tripé, travei a porta do quarto e deixei tudo gravando. Às 3h13, ouvi o estalo. A porta do sótão abrindo de novo. Logo depois, o som de passos leves, como sempre. Mas dessa vez, vinham direto pro quarto. A maçaneta girou. Trancada. Começou então a bater, devagar. Toque, toque, toque. Parecia que queria brincar. Peguei o celular, liguei a câmera frontal, apontei para a porta. Não tinha nada. Virei lentamente a lente pro quarto. E vi. Atrás da câmera, em cima da comoda, ela estava sentada, me olhando, sorrindo. Os olhos dela eram como poços fundos, sem fundo. A boca se esticava demais. E de perto, o cheiro era podre. Eu não conseguia me mexer. Ela inclinou a cabeça, depois levantou, sem tirar os olhos de mim. Avançou devagar, até desaparecer da lente. Senti o ar ficar pesado. Então ela sussurrou bem perto. Asterisco, agora você me vê. Asterisco. Apaguei. Acordei de manhã, deitado no chão. A câmera ainda ligada. O vídeo mostrava só o teto. Mas no último segundo da gravação, minha boca se mexe sozinha. Eu, dormindo, dizendo algo que não lembro de ter falado. Repito a frase várias vezes. Asterisco, não fecha a porta. Ela precisa sair. Asterisco, depois, o vídeo corta. Mudei no mesmo dia. Nunca mais voltei. Mas até hoje, toda vez que passo perto de uma casa antiga, olho pro telhado. E às vezes, só às vezes, vejo aquele sorriso de novo. E sei que ela ainda me vê. Porque todas as noites, às 3h13, a porta do sótão do meu novo apartamento rende e eu não tenho sótão. Nunca gostei de silêncio total. Sempre deixava a televisão ligada em volume baixo ou uma lâmpada acesa no corredor. Quando aluguei aquela casa, no fim de uma rua sem saída, imaginei que o isolamento seria bom para minha cabeça. Eu precisava de paz depois do que aconteceu no antigo emprego. Mas a verdade é que, desde a primeira noite, o silêncio daquela casa não era normal. Ele parecia se mover, como se tivesse peso, como se respirasse. Era uma casa velha, dessas com piso de madeira que geme sob os pés. Tinha cheiro de lugar fechado, úmido, mesmo com as janelas abertas o dia inteiro. Eu podia ignorar quase tudo: a torneira que pingava sem parar, os estalos do teto, as paredes descascadas. O que eu não conseguia ignorar era o som que vinha do porão sempre que as luzes se apagavam. Primeiro, um arrastar lento, como se algo pesado se movesse contra o chão de concreto. Depois, o ruído seco e metálico de correntes se arrastando. Na primeira noite, pensei que era impressão minha. Na segunda, o som ficou mais nítido. Eu acendia as luzes e descia até a porta do porão com uma faca na mão, só para garantir.
Abria a tranca, descia devagar. E o que encontrava? Nada. Um espaço frio, escuro, cheio de caixas antigas e mofo. Mas não havia corrente nenhuma. Nenhum sinal de que algo tivesse se movido. Nem poeira fora do lugar. Comecei a dormir mal. Me sentia observado. Como se algo estivesse escondido, esperando. Durante o dia, a casa parecia normal. Mas quando o sol se punha, ela mudava. As sombras ganhavam forma, o ar parecia mais denso. Uma noite, decidi testar. Desliguei todas as luzes e me sentei no topo da escada que levava ao porão. Os sons começaram quase imediatamente. Primeiro um gemido grave, quase um sussurro, depois o arrastar. Mas dessa vez, vinha acompanhado de outro som, uma respiração. Longa, pesada, molhada. Acendi a lanterna do celular e desci. A escada de madeira rangia, e cada degrau parecia mais fundo que o anterior. Quando cheguei ao último, a luz tremia em minha mão. Apontei pro fundo do porão. Nada. Virei o foco para os cantos. Só caixas, poeira, teias. Mas quando mirei a lanterna em direção ao canto mais escuro, a luz refletiu em algo. Não um objeto. Foram olhos. Dezenas deles. Pequeninos, brilhando no escuro, como se absorvessem a luz e devolvessem em fome. Congelado, respirei fundo, tentando entender o que via. Os olhos não piscavam. Só me encaravam. Um cheiro pútrido preencheu o ar. Aquilo não era rato. Não era bicho. Os olhos começaram a se mover, devagar. Um por um, surgiam formas mais definidas. Mãos magras, pele acinzentada, bocas abertas. Todos olhando para mim. Famintos. Subi correndo, tropeçando nos degraus. Bati a porta, tranquei com tudo que pude. Arrastei um armário e empurrei contra ela. Sentei no chão, suando frio. O barulho das correntes continuou por mais alguns minutos. Depois, silêncio. Mas não aquele silêncio comum. Era outro tipo. O silêncio de quem espera. Fiquei ali, imóvel, até o sol nascer. Quando finalmente abri a porta, o porão estava como sempre. Vazio. Mas no canto, a poeira havia sido arrastada. Como se algo tivesse voltado rastejando pro escuro. Passei o dia tentando convencer a mim mesmo de que era alucinação. Estresse, falta de sono, talvez algum gás no porão. Liguei para uma empresa e pedi uma vistoria. O técnico foi simpático, andou pela casa toda, mediu os níveis de gás, verificou o encanamento. Disse que estava tudo em ordem, só recomendou arejar mais o porão. Perguntei se encontrou algo estranho lá embaixo. Ele hesitou por meio segundo, depois respondeu: só senti um cheiro forte, tipo carne velha. Mas isso é comum em casas antigas. Naquela noite, deixei todas as luzes acesas. Mesmo assim, os sons voltaram. Mais altos. E havia algo novo, uma batida ritmada, como se alguém acorrentado batesse no chão com os punhos. Fiquei no quarto, tremendo, com a luz acesa. Peguei o celular e gravei o som. Quando reproduzi, não havia barulho algum. Só um chiado, e depois, no fundo, uma voz sussurrada. Muito baixa. Mas repeti várias vezes, aumentei o volume. E ouvi: asterisco venha nos ver. Asterisco. No dia seguinte, voltei ao porão com coragem forçada. Fui durante o dia, lanterna em uma mão, faca na outra. Mexi nas caixas, empurrei armários. Atrás de um deles, havia uma tampa no chão. De madeira, com argolas enferrujadas. Parecia uma segunda entrada, como um alçapão. Forçada, escondida. Puxei com dificuldade. Um cheiro insuportável escapou dali. Denso, quente, nojento. Abaixo, degraus de pedra cobertos por limo levavam a um espaço ainda mais profundo. Desci alguns degraus, iluminando aos poucos. As paredes estavam cobertas de marcas. Mãos pequenas, desenhos esculpidos, números riscados várias vezes. Como contagem de dias. No chão,
manchas escuras. E ossos. Pequenos demais para serem de animal. Joguei a lanterna longe sem querer. A escuridão me engoliu. Atrás de mim, ouvi correntes tilintando. Não tive tempo de pensar. Subi correndo, bati a cabeça, rasguei o ombro na quina da madeira. Consegui sair e fechei o alçapão com força. Empurrei tudo que tinha por cima. Não consegui mais dormir. Nos dias seguintes, cada canto da casa parecia me vigiar. Senti cheiro de carne podre vindo dos ralos. Pegadas surgiam no chão pela manhã. Pequenas, descalças, indo e voltando da porta do meu quarto. E todas as noites, às 3 em ponto, as luzes piscavam e o barulho de correntes recomeçava. Como um aviso. Pensei em ir embora. Mas tinha medo de levar algo comigo. Algo preso em mim desde que desci lá. Até tentei queimar o alçapão. Usei álcool, fogo, tudo. Mas a madeira nem chamuscava. Era como se o lugar não aceitasse mudança. Como se fosse parte de algo maior. Algo vivo. Uma noite, deitei com o celular filmando, apontado para a porta. Quando fui rever, às 3h07 da manhã, a porta se abriu sozinha. Algo passou. Não a câmera, não o som, mas meu reflexo no espelho do armário olhou direto para a lente e sorriu. Desde então, evito espelhos. Evito falar sobre o porão. Mas o barulho das correntes continua. E agora, ele não espera mais a noite. Ele começa ao entardecer. Como se o escuro já bastasse. Como se soubessem que a luz já não me protege. Hoje, enquanto escrevo isso, ouço passos no andar de cima. Só que não há ninguém lá. E enquanto o som se aproxima da escada, percebo, eles subiram. E estão vindo atrás da luz.